E se existiu uma civilização avançada antes do dilúvio? Olá, sejam bem-vindos ao canal Além da Fogueira. Espero que estejam todos bem. Agora, vamos para mais uma chama do desconhecido. E se tudo o que sabemos sobre o início da civilização estiver errado? E se, antes de Suméria, Egito, Índia ou China, já tivesse existido uma outra civilização esquecida, soterrada, afogada, que dominava a Terra, com conhecimentos que hoje mal compreendemos? Histórias sobre um grande dilúvio existem em quase todas as culturas antigas, e em cada uma delas há sempre um detalhe desconcertante: a ideia de que algo foi destruído, uma civilização inteira, um mundo antigo que já não pertence ao nosso tempo. Hoje, ao redor da fogueira, vamos mergulhar na hipótese de que houve uma civilização avançada antes do dilúvio. Não um mito, não uma lenda, mas um povo real, tecnológico ou espiritualmente evoluído, que talvez tenha deixado mais pistas do que imaginamos e que pode mudar tudo o que acreditamos sobre o nosso passado. Capítulo 1. A história que começa onde a arqueologia termina. O que chamamos de história começa oficialmente por volta de 3000 a.C., com a escrita cuneiforme dos sumérios, mas o ser humano, como espécie, já existia há pelo menos 200 mil anos. Então a pergunta é inevitável: o que estávamos fazendo nesses 195 mil anos antes da história registrada? Vivíamos apenas em cavernas? Caçávamos e colhíamos sem nenhum avanço? Ou será que houve algo mais? A arqueologia tradicional nos dá poucas respostas, mas também muitos silêncios. Ruínas submersas, mapas antigos, lendas universais e descobertas desconfortáveis sugerem que pode ter existido um capítulo anterior da humanidade apagado por uma catástrofe global. Capítulo 2. O dilúvio. Coincidência ou memória global? Histórias de um grande dilúvio são quase universais. A epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, conta sobre Utnapishtim, que sobrevive a um dilúvio enviado pelos deuses. A Bíblia fala de Noé e a arca, preservando a vida após as águas cobrirem a terra. Os hindus contam sobre Man, primeiro homem, salvo por um peixe divino, de uma grande inundação. Os gregos tinham Deucalião, que sobreviveu ao dilúvio de Zeus. Povos indígenas das Américas também narram o tempo da água, quando tudo foi levado. Seriam apenas metáforas do inconsciente coletivo, ou fragmentos de um mesmo evento real, visto de diferentes lugares do mundo? Se houve de fato um evento cataclísmico global, o que foi perdido com ele? Capítulo 3. As ruínas que não fazem sentido. Existem lugares que desafiam a linha do tempo oficial da história humana. Göbekli Tepe, na atual Turquia, tem mais de 11 mil anos. Foi construída com pedras gigantescas, organizadas com uma complexidade que só esperávamos encontrar em civilizações muito posteriores. Yonaguni, no Japão, apresenta estruturas submersas em pedra que lembram templos e escadarias, mas ninguém sabe quem as construiu. As pirâmides do Egito, de Teotihuacan e até de lugares pouco conhecidos como a Bósnia estão todas alinhadas com precisão astronômica, como se seus construtores tivessem um conhecimento profundo do céu. Quem ensinou isso a eles? Como construíram obras tão monumentais sem ferramentas modernas? A resposta oficial é simples: esforço coletivo e engenhosidade humana. Mas talvez estejamos olhando para os escombros de algo mais antigo, muito mais antigo do que ousamos aceitar. Capítulo 4. A civilização antes do tempo. Teóricos alternativos sugerem que antes do grande dilúvio existiu uma civilização global, tecnologicamente avançada, ou talvez espiritualmente desenvolvida, de forma que ainda não compreendemos. Essa civilização teria vivido nas costas de continentes hoje submersos, aproveitando o clima estável da última era glacial. Quando os polos começaram a derreter, há cerca de 12 mil anos, o nível dos mares subiu rapidamente. Cidades costeiras teriam sido engolidas. Saberes milenares se perderam. Sobreviveram apenas lendas e algumas estruturas que o tempo não conseguiu apagar. Se isso for verdade, a história da humanidade não começou com os sumérios, mas com os sobreviventes do dilúvio, reconstruindo o mundo com o que restou. Capítulo 5. Atlântida, mito
ou eco de algo real. A história de Atlântida foi contada por Platão, mais de 2.300 anos atrás. Ele descreve uma ilha poderosa, tecnologicamente avançada, que existia além das colunas de Hércules. Atlântida teria caído em decadência moral e sido destruída em um único dia e noite de infortúnio. Muitos consideram a história uma alegoria filosófica, mas outros acreditam que Platão estava recontando uma tradição muito mais antiga, passada pelos sacerdotes egípcios. E se Atlântida não for uma invenção? E se ela for a memória distorcida de uma civilização real, apagada pelas águas e pelo tempo? Capítulo 6. O que realmente é avanço? Quando falamos em civilização avançada, pensamos em máquinas, naves, eletricidade. Mas e se o avanço não fosse tecnológico, e sim espiritual ou mental? Talvez essa civilização pré-diluviana dominasse campos que hoje apenas começamos a explorar: telepatia, energia sutil, comunhão com a natureza, manipulação de som ou frequência para mover matéria. Povos antigos falavam de pedras que flutuavam ao som de cantos, de seres que construíam com a mente, de templos vivos. Seria isso fantasia ou tecnologia esquecida? Capítulo 7. Por que esquecemos? Se tudo isso existiu, por que esquecemos? Por que nossas memórias ancestrais se apagaram? Porque a memória da humanidade é frágil. Quando uma catástrofe destrói as estruturas físicas, o que resta são histórias passadas, oralmente, modificadas, mitificadas. Com o tempo, o que era fato vira mito, o que era tecnologia vira magia, o que era real vira fábula. Talvez a civilização anterior ao dilúvio não tenha desaparecido totalmente, mas esteja presente nos mitos dos deuses, nos contos de gigantes, nas estruturas que ninguém consegue explicar. Capítulo 8. E se estiver acontecendo de novo? Os ciclos climáticos continuam. O gelo derrete, o mar sobe. A natureza pode estar nos alertando de que esse ciclo não foi único, que a destruição de civilizações pode acontecer, e já aconteceu, antes, e talvez estejamos repetindo os mesmos passos de uma civilização antiga, que se afastou demais da harmonia com o mundo, e pagou o preço por isso. A história que ainda está submersa. E se a verdadeira história da humanidade ainda estiver enterrada sob as areias do deserto, sob as águas do oceano, ou sob o esquecimento da nossa própria mente coletiva? E se houve uma civilização antes do dilúvio avançada, sábia, poderosa? Não é apenas uma questão de arqueologia. É uma questão de identidade. Se essa fogueira acendeu perguntas dentro de você, deixe o seu like, compartilhe com quem também sente que falta algo na história oficial, e se inscreva para continuar refletindo conosco. Você acredita que existiu uma civilização avançada antes do dilúvio? Ou estamos apenas tentando preencher o silêncio do passado com nossas próprias dúvidas? Até lá, continue questionando e mantendo acesa a chama do desconhecido. Te espero na próxima fogueira.